terceira parte, e nós começamos a tratativa do inquérito policial, nessa terceira parte, falando do requerimento da vítima ou ofendido, que é a mesma coisa, que está lá, artigo 5º, inciso 2, segunda parte. Está lá, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. O que ele quer dizer aqui, no artigo 5º, inciso 2, segunda parte final ali, ofendido ou vítima, a mesma coisa, ou seu representante legal. Já foi falado em encontros anteriores. Nós temos uma ordem preferencial: cônjuge, ascendentes, descendentes e irmãos. Tá? Vamos sempre lembrar: cônjuge ou companheiro, ok, sem nenhum problema quanto a isso. Ascendente, pai, avô, bisavô. Não tem pai não. Pô, mas tem avô, então avô pode. Ordem preferencial. Isso, claro, essa ordem preferencial fica muito clara para quem já teve direito de família. Aí tá, não tem cônjuge ou companheiro. Não tem ascendente, pai, avós, bisavós. Mas tem descendente? Não tem filho não, mas tem neto. Pô, então neto pode. Ou seja, cônjuge não tem, descendente não tem, ascendente, tem netos. Então é filhos, netos e bisnetos, por aí vai. Essa é a ordem de preferência. Se não tem cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente, irmão ou irmãos, né? Ok? Bom, conforme já foi falado, qualquer pessoa pode levar ao conhecimento da autoridade policial a ocorrência de um delito, de um crime, né? Tomou conhecimento, né, de um fato delituoso. Quando isso ocorre, normalmente é lavrado um boletim de ocorrência. E não existe, mais uma vez, queixa ou queixa-crime em delegacia. Você vai fazer um boletim de ocorrência. Vai informar a ocorrência de algum delito, tá? Quando isso ocorre, normalmente é lavrado um boletim de ocorrência e, com base neste boletim de ocorrência, o próprio delegado dá início ao inquérito por meio da portaria. O delegado tem que baixar, entre aspas, baixar é um termo comum na praxe, né, do dia a dia do delegado, baixar a portaria. Acontece que a lei entendeu ser necessário dar à vítima ou ofendido, que é a mesma coisa, do delito, a possibilidade de endereçar uma petição à autoridade solicitando formalmente que esta inicie as investigações. Endereçar uma petição, pedido à autoridade solicitando formalmente e não de boca, algo formal mesmo, um documento, tal. Essa petição, em regra, é utilizada quando existe a necessidade de uma narrativa mais minuciosa, mais precisa dos fatos concretos, delituosos que a vítima sofreu, vítima ou ofendido. Ok? Em razão de sua complexidade, o que seria difícil de ser feito no histórico do boletim de ocorrência. Por isso tem que fazer essa petição, ok? Essa petição, em regra, é utilizada quando existe a necessidade de uma narrativa mais minuciosa acerca do fato delituoso em razão de sua complexidade, o que seria difícil de ser feito no histórico do boletim de ocorrência. Ou seja, o boletim de ocorrência não vai dar todo o espaço necessário nessa petição. A petição ele vai ter mais espaço para poder escrever, elencar os fatos, como ocorreu, tal. O boletim de ocorrência não vai dar. Por isso que essa solicitação ao delegado de uma maneira formal, através da petição, ela é mais completa nesse sentido de dar maior informação. Não que o boletim de ocorrência ele não comece a investigar, lógico que pode. Mas no caso de você poder escrever bastante, a petição à autoridade é melhor do que o boletim, do que o BO. Tá? Segundo o artigo 5º, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, o requerimento a que se refere o inciso 2 conterá, sempre que possível, letra A narrativa do fato com todas as circunstâncias. Letra B, a individualização, tá, do indiciado ou seus sinais característicos. A individualização no sentido das suas qualificações características.
né? As razões da convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos de impossibilidade de o fazer. Letra C, a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência, ou seja, sua qualificação. É isso que nos brinda o artigo 5º, parágrafo 1º do CPP. O requerimento conterá sempre que possível a narração do fato com todas as suas circunstâncias. Letra B, a individualização do investigado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, tá? Ou os motivos da impossibilidade de o fazer. Lembre-se que o termo que foi usado aqui, investigado, réu, é só na segunda fase processual, quando o juiz recebe, passando pelo crivo do artigo 395, 396-A, 397, aí sim que o indiciado, o acusado, tem essa nova nomenclatura que é réu. Se está aqui investigado, a gente já sabe que não é, a gente já sabe o termo investigado, a gente já sabe que não está na fase processual ainda, que não teve um processo penal. A gente já sabe disso, só pelo termo que ele botou aqui. Investigado, primeira fase, tranquilamente. Tá? Ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração do crime, né? Ou os motivos da impossibilidade de o fazer. Letra C, a nomeação das testemunhas, o rol de testemunhas, com indicação de sua profissão e residência, sua qualificação, que é o termo que a gente usa, termo técnico. O artigo 5º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, dispõe que tal requerimento pode ser indeferido pela autoridade policial e que do despacho de indeferimento cabe recurso para o chefe de polícia que está acima do delegado, né? Para alguns, delegado geral, para outros, secretário de segurança pública. Havendo deferimento pela autoridade policial, o delegado, estará instaurado o inquérito. Se a autoridade policial, o delegado, der indeferido, né, o que vai acontecer? Você pode recorrer ao chefe dele, que é o delegado geral, ou, se não tiver delegado geral, o secretário de segurança pública, ok? Bom, havendo deferimento, estará instaurado o inquérito sem a necessidade da autoridade policial baixar a portaria. Se houver, né, a autorização, estará instaurado o inquérito. Claro, o artigo 5º ele fala o seguinte: eu fiz a minha petição à autoridade, formalmente, e ela indeferiu. Não vou, isso aqui para mim. Aí, meu amigo, aí o que você vai fazer? Já que o despacho deu indeferido, cabe recurso ao chefe de polícia. Havendo deferimento, aí, meu amigo, se houver o deferimento, já passou pelo delegado geral, secretário de segurança pública, se der deferimento, ok, não, vamos mover sim, vamos fazer sim esse inquérito. Havendo deferimento, estará instaurado o inquérito sem necessidade da autoridade baixar a portaria. O requerimento para instauração de inquérito policial pode ser feito em crimes de ação penal pública ou ação penal privada. O termo, geralmente as pessoas escrevem assim: ação pública, ação privada. Mas você sabe que estamos na seara penal. Então é ação penal pública. Por mais que a pessoa use ação pública, ação privada, mas não se esqueça que é ação penal pública, ação penal privada, ok? No caso da ação penal privada, o requerimento não interpõe, ou melhor, não interrompe o curso do prazo decadencial, de modo que a vítima deve ficar atenta ao aspecto. Porque não interrompe, não tem caráter suspensivo. Ok? Questãozinha de prova, de perguntar: a instauração de inquérito policial na ação privada, o requerimento interrompe o curso do prazo decadencial? Não, meu amigo. A ação penal privada, no caso desse requerimento, não interrompe o curso do prazo decadencial, de modo que a vítima deve ficar atenta a este aspecto, senão vai precluir, né? Auto de prisão em flagrante. Quando uma pessoa é presa em flagrante, deve ser encaminhada diretamente à delegacia policial. Nada de linchar, linchamento é crime. Nesta delegacia vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante, APF, que é um documento no qual fica constando as circunstâncias do crime e da sua prisão, que foi uma prisão em flagrante. Lavrado o auto de prisão em flagrante, o PF, o APF, auto de prisão em flagrante, para não ter que ficar falando auto de prisão em flagrante,
o APF, tem que lavar o APF aí, o auto de prisão em flagrante, o inquérito está instaurado, ok? Sem precisar baixar portaria. Auto de prisão em flagrante não precisa de portaria. Escrevam aí, tá? IPC. Representação do ofendido nos crimes de ação pública condicionada à representação. Bom, isso aí vai estar no artigo 5º, parágrafo 4º, que diz o seguinte: o inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação, representação de quem? Do ofendido ou da vítima, tá? Não poderá sem ela ser iniciado, ou seja, vai depender dessa autorização da vítima, né? É uma representação com a ideia de pedido de autorização da vítima para que comece o inquérito. Então vamos lá. Estabelece expressamente o artigo 5º, parágrafo 4º, que, Código de Processo Penal, nos crimes em que a ação pública depende de representação do ofendido ou vítima, que é a mesma coisa, ou seu representante legal, naquela ordem preferencial que eu já falei, o inquérito não poderá sem essa representação ser iniciado, ou seja, é necessária a prévia existência da representação para a instauração do inquérito. Ok? Importante. IPC, vou até ler de novo. Estabelece o artigo 5º, parágrafo 4º, Código de Processo Penal. Coloca lá no seu artigo 5º, no parágrafo 4º, asterisco lá, caveira, e mete o IPC, importante pra caramba, que nos crimes em que a ação pública depender de representação, ou seja, ação penal pública incondicionada. Por quê? Porque a condicionada, ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou da vítima ou do seu representante legal. Porque na ação penal pública incondicionada, o Ministério Público tem autonomia para mover a ação, né, sem depender de ninguém. Na ação penal pública condicionada à representação, é a representação do ofendido, vítima ou seu representante legal, ou a requisição do ministro da Justiça, e não Ministério da Justiça, pelo amor do Senhor Jesus, ou requisição barra ordem. Aqui essa autorização, essa representação que ele fala aqui, na ação penal pública condicionada à representação, essa representação na verdade é uma autorização da vítima, autorizando a dar início, porque é um critério dela. Vai ter aquela exposição, dependendo do crime que for, né? E ela tem que autorizar, ela sabe que tem que ganhar, que tem que perder, enfim. Por isso que às vezes muitas coisas acontecem, um crime, ainda mais nesse viés sexual, que só depois de muito tempo uma denuncia e as outras vão num pacote, porque há uma exposição, né? Requerimento do ofendido nos crimes de ação penal privada. Bom, de acordo com o artigo 5º, agora é o parágrafo 5º, tá? Que nos diz o seguinte: nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Bom, nos crimes de ação penal privada, o inquérito, saímos da ação penal pública condicionada à autorização, estamos agora na ação penal privada. De acordo com o artigo 5º, parágrafo 5º, Código de Processo Penal, nos crimes de ação penal privada, o inquérito só poderá ser instaurado se existir requerimento de quem tenha a titularidade da ação, ou seja, vítima, ofendido ou seu representante legal, ok? Em caso de morte da vítima ou do ofendido, que é a mesma coisa, quem vai representar? O cônjuge, o ascendente, descendente, o irmão. Essa é a ordem preferencial, ou seja, você, claro que cônjuge ou companheiro, óbvio, seguindo hoje o entendimento da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. A hipótese abrange tantos casos em que o ofendido apresenta petição à autoridade policial, a requerimento formalmente a instauração do inquérito, é aquela que se o delegado indeferir, ele vai na autoridade acima, ao chefe de polícia. Acabei de falar isso anteriormente. A instauração. Bom, a hipótese abrange tantos casos em que o ofendido, vítima, apresenta petição à autoridade, requerendo formalmente a instauração do inquérito, como aquelas em que a vítima comparece pessoalmente ao distrito policial para noticiar
o fato, elaborar o quê? O boletim de ocorrência. Ele vai noticiar, ele nunca, jamais, em tempo algum, ele vai prestar queixa. Ah, eu vou denunciar você. Quem é leigo, tudo bem. Senso comum, beleza. Acadêmico, estudante de direito, sabe que denúncia, queixa ou queixa-crime, que é a mesma coisa, é na segunda fase, fase processual. Na delegacia, você vai informar o conhecimento de um delito, de um crime que você viu, você vai noticiar, né? Você vai pedir formalmente, né? Vai fazer um requerimento formalmente, pedindo solicitando a instalação de um processo, de um inquérito policial. Então, na delegacia, você jamais, em tempo algum, acadêmico, estudante de direito, acadêmico, vai dizer que vou te denunciar na delegacia, vou fazer queixa na delegacia. Não, você não vai. Na delegacia, você vai fazer qualquer coisa, menos denúncia e queixa, que aí é no Poder Judiciário, né? Você vai solicitar providência, você vai você vai pedir um boletim de ocorrência, você vai noticiar um fato, você vai informar que você viu alguém cometendo um crime, enfim. Mas queixa, que é a queixa-crime, e denúncia, em tempo algum você faz isso na delegacia, por favor. E solicitar providências, hipótese em que a autoridade policial, nesse caso, vai baixar a portaria para apurar o crime de ação privada. O texto legal não exige que esse requerimento seja feito por meio de advogado, ao contrário do que ocorre com o oferecimento de queixa-crime, que é a parte processual, que exige procuração com poderes especiais. Ou seja, se você não tem um advogado, o Estado tem que te dar um defensor público, nos termos do artigo 44 do nosso Código de Processo Penal. 44. A queixa pode ser dada por procurador com poderes especiais, porque quando ele fala procurador, advogado, defensor, devendo constar do instrumento, do mandato, o nome do querelante, aquele que tá fazendo o pedido, né, a vítima, e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. É evidente, contudo, que o requerimento também pode ser feito por meio de advogado, contratado ou defensor público, caso não tenha condições, né, financeiras. Lembre-se que, ademais, se tiver sido nomeado defensor público para o ofendido que se declarou pobre, nos termos do artigo 32 do Código de Processo Penal, que fala o seguinte: nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal. Ok? Está bem claro no artigo 32 do Código de Processo Penal. O requerimento de instauração de inquérito por parte do defensor, ou seja, é aquele advogado do Estado, fornecido pelo Estado para quem não tem condições de ter um advogado particular, pressupõe a juntada de procuração nos termos do artigo 16, parágrafo único, a linha B da Lei número 1060 de 50. Então, fazer um fechamento aqui das formas, das maneiras da instauração do inquérito policial. Pode ser de ofício, pela própria autoridade policial, tá? Por requisição judicial, no caso, requisição judicial, magistrado, juiz, por requisição do MP, Ministério Público, pelo deferimento de requerimento do ofendido, tá? Pela lavratura do auto de prisão em flagrante, ok? Prazos para a conclusão do inquérito. Aqui a gente vai tratar quando o réu está preso, o réu está solto, ok? Bom, uma vez iniciado o inquérito policial, a autoridade tem prazos para concluir o inquérito. Não pode ser um inquérito ad eterno, né? Mas estes prazos dependem de estar o indiciado solto ou preso. Lembrando o termo, réu é quando nós temos, quando o magistrado aceita, né, recebe a ação penal pública do promotor, se for o caso, ação penal pública, passando pelo crivo do artigo 395, 396-A, 397, que vai tratar da rejeição preliminar e depois a absolvição sumária. Aí ele vai receber, daí vai mover o quê? O processo penal, e aí o indiciado, o acusado, vai passar a nova nomenclatura, que aí ia ser tratado como réu. Ok? Uma vez iniciado o inquérito, a autoridade tem prazo para concluí-lo, mas este prazo depende de estar o indiciado solto ou preso. Bom, indiciado ou solto, vamos falar aqui de uma maneira geral. Por quê? Porque tem a legislação específica, lei de drogas, por exemplo, que os prazos são diferentes, né? A ação popular também tem prazos diferentes.
Estamos falando aqui termo geral. Não vamos falar, depois a gente pode até falar sobre a parte especial, ok? Então tá, vamos lá. De acordo com o artigo 10, caput do Código de Processo Penal, já estou com ele aqui em mãos. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem fiança. Bom, de acordo com o artigo 10, caput do Código de Processo Penal, o prazo é de 30 dias, né? Réu solto. Porém, o parágrafo 3º prevê que tal prazo poderá ser prorrogado quando o fato for de difícil elucidação. Ou seja, esse prazo de 30 dias pode ser prorrogado, né? Aqui não está dizendo que é por mesmo prazo, mas por analogia deve ser mesmo prazo de 30 dias, quando é de difícil elucidação. O pedido de dilatação do prazo deve ser encaminhado pela autoridade policial, delegado, ao juiz, que antes de decidir deve ouvir o Ministério Público, pois este órgão, o Ministério Público, que poderá discordar do pedido de prazo e de imediato oferecer denúncia ou requerer o arquivamento do inquérito. Por outro lado, se houver uma concordância por parte do Ministério Público, né, dessa dilação temporal de 30 dias para mais 30, por exemplo, o juiz deferirá novo prazo, que será por ele próprio fixado, a critério do juiz. Como o Ministério Público é o titular da ação, caso o juiz indefira o pedido de aumento de prazo, apesar da concordância daquele, poderá ser interposta correição parcial, recurso visando corrigir a falha. O pedido de dilatação do prazo de 30 dias, que é o prazo que não foi possível concluir o inquérito, pode ser repetido quantas vezes se mostrar necessário, ou seja, mais 30, enfim. O pedido de dilação de prazo pode ser repetido quantas vezes se mostre necessário. Importante. Estou com tempo? Estou com tempo aqui que eu não estou vendo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Estou com um tempinho aqui ainda. Bom, indiciado preso em flagrante ou por prisão preventiva. IPC. Indiciado preso em flagrante. Nos termos do artigo 10, caput do Código de Processo Penal, o prazo para a conclusão é 10 dias, tá? No caso de prisão em flagrante, só deverá ser obedecido referido prazo de 10 dias se o juiz, ao receber a cópia do flagrante em 24 horas a contar da prisão, a cópia do flagrante, convertê-la em prisão preventiva, conforme determina o artigo 310, inciso 2 do Código de Processo Penal. Hipótese em que se conta o prazo a partir do ato da prisão em flagrante. Assim, se entre esta data do prazo de prisão do ato de prisão em flagrante e sua conversão em preventiva passarem-se 2 dias, o inquérito terá apenas mais 8 dias para ser finalizado. IPC, importante, prazo sempre pega. Prazo tem que estar sempre estudando, que a gente sempre, porque não é uma prática nossa, né? A gente fica só estudando e tal. Prazo sempre cai em prova. É importante. IPC nele. Tá? Se, ao receber a cópia do flagrante, o juiz conceder liberdade provisória, o prazo para a conclusão do inquérito será de 30 dias. É como se ele tivesse solto, porque esse é o prazo para indiciado solto, né? Se o indiciado estava solto ao ser decretada a sua prisão preventiva, o prazo de 10 dias conta-se da data do documento do mandado e não da decretação. Na contagem do prazo, inclui-se o primeiro dia, ainda que a prisão tenha se dado por poucos minutos antes de meia-noite. O prazo é improrrogável, assim, o inquérito, se não for concluído, é enviado à justiça no prazo estipulado, poderá ser interposto um habeas corpus. O prazo é improrrogável, né? O prazo que fala aqui, ó, o prazo iniciado em flagrante ou por prisão preventiva. Nos termos do artigo 10, o prazo é de 10 dias para sua conclusão. O prazo é improrrogável. Assim, se o inquérito não for concluído no prazo de 10 dias e enviado à justiça no prazo estipulado, prazo de 10 dias, poderá ser interposto o quê? Um habeas corpus para poder trancar esse inquérito. Ok? Prisão temporária. Bom, a prisão temporária, prevista na Lei 7.960 de 89, é uma modalidade de prisão cautelar
cabível somente na fase inquisitorial, a primeira fase. A segunda fase é a fase processual, né? A fase judiciária. Então tá, a prisão temporária é uma modalidade de prisão cautelar cabível somente na fase inquisitorial, IPC, e nos termos da lei, possuindo prazo máximo de duração de 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Por isso que eu falei na prorrogação dos 30 dias, prorrogável mais 30, porque por analogia a gente sempre vê isso. Ah, duração de 5 dias, prorrogável mais 5. Ah, prazo de 10 dias, prorrogável por mais 10. Geralmente é o mesmo prazo de prorrogação do inicial. Tá? Então tá, prisão temporária, previsão pela Lei 7.960, é uma modalidade de prisão cautelar, cabível somente na fase inquisitorial e, nos termos da lei, possui prazo máximo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias, em caso de extrema e comprovada necessidade nos crimes comuns, e de 30 dias, prorrogáveis por igual período, 30 dias, nos crimes definidos como hediondos, tráfico de drogas, terrorismo e tortura. IPC, data, prazo, nossa, isso aí é atenção total, é caveira mesmo, IPC. Tais prazos, 5 dias prorrogável mais 5, 30 dias prorrogável mais 30, entretanto, referem-se à duração da prisão e não da investigação criminal. Assim, encerrado o prazo sem que a autoridade tenha conseguido as provas que buscava, poderá, após soltar o investigado, continuar com as diligências, ao contrário do que ocorre com a prisão em flagrante e a prisão preventiva. Nós estamos falando da prisão temporária, em que o prazo de 10 dias para o término do inquérito policial é fatal. Note-se que, em sendo decretada a prisão temporária em crime hediondo ou equiparado a crime hediondo, o indiciado poderá permanecer preso por até 60 dias, sem que seja necessária a conclusão do inquérito. IPC. Ouça de novo esses tópicos: indiciado, preso em flagrante ou por prisão preventiva, prisão temporária. Ouça de novo, ouça quantas vezes você achar necessário e anote, faça suas anotações. Bom, como eu tinha falado no início, os prazos em leis específicas são diferentes, né? Do prazo de 30 dias, réu solto, 5 dias, réu preso, diferente, tá? Prazos em leis especiais. Os prazos para a conclusão do inquérito policial encontram algumas exceções importantes em legislações específicas, IPC. O artigo 51, caput da Lei 11.343, de 2006, Lei Antitóxicos, Lei Antidrogas, Lei de Drogas, vai depender da doutrina que você está adotando. É a mesma coisa. Importante é o número da lei, 11.343 de 2006. Estipula que, para os crimes de tráfico, o prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso para a conclusão do inquérito policial, e 90 dias se ele estiver solto. Tais prazos, ademais, poderão ser duplicados pelo juiz mediante pedido justificado da autoridade policial, ouvido sempre o MP. Está lá no artigo 51, parágrafo único da referida lei, Lei 11.343 de 2006. Bom, nos crimes, estou com o tempo todo, nos crimes de competência da Justiça Federal, o prazo é de 15 dias, outro prazo, prorrogáveis por mais 15, sempre pelo prazo inicial, né? Por mais 15, segundo o artigo 66, Lei 5.010, de 66. Veja-se que, todavia, o tráfico internacional de entorpecentes, apesar de competir à Justiça Federal, segue o prazo mencionado no tópico anterior, uma vez que a lei de tóxicos é especial e posterior, ou seja, vai seguir o prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso e 90 dias se estiver solto. Essa é a pegadinha. A pegadinha é juntar o prazo da lei antitóxicos com o artigo 66 da lei 5.010, 66, da Justiça Federal. Aí a questão da prova justamente é isso. Ou seja, você tem que dominar a lei antidrogas, ou lei de drogas, ou lei antitóxicos, tem que dominar os prazos e tem que dominar também a competência da Justiça Federal. Porque ele diz bem claro aqui, ó, nos crimes de competência da Justiça Federal, o prazo é de 15 dias, prorrogáveis por mais 15. Veja-se que, porém, o tráfico internacional de entorpecentes, apesar de ser da competência da Justiça Federal, segue o prazo mencionado na lei antitóxico, ou seja, que estipula para crime de tráfico o prazo será de 30 dias, ele preso.
90 dias estiver solto. PT Saudações. Ok? Ficamos por aqui, tá? No nosso próximo encontro, que vai ser a quarta parte, vamos falar das diligências, tá? Que a autoridade policial faz, né? Que é o seu trabalho. Vamos falar quando o indiciado é menor, o ato de indiciamento, ok? Para a gente ter uma noção legal sobre inquérito policial, tá? Como é feita a conclusão do inquérito, tá? E outras coisas mais. Beleza? Até o próximo encontro. Um abraço.